já doeu, mas hoje não dói mais. E aí, já doeu muito aí? Tanto fiz que agora tanto faz. Você só vai conseguir deixar um tanto faz se você aprender como fazer isso. E é nessa live hoje que eu vou trazer para você dicas de como você superar um amor. E eu vou trazer também um entendimento se você deve superar este amor ou lutar por ele. Porque muitas vezes você entra nas redes sociais, busca uma dica de como superar um relacionamento e às vezes você nem deve superar. Às vezes você deve lutar por este relacionamento. E às vezes a gente não sabe como fazer isso. Se eu devo ou não, como que eu vou saber se eu devo superar esse relacionamento ou não? Então, essa live hoje é pra você. Voltei aqui, que eu entrei na live, de repente deu um panezinho aqui, por isso que eu voltei novamente, tá? A Kátia tá aqui, boa noite. Kátia, eu acho que você foi uma paciente minha, um beijo no seu coração. Espero que você esteja bem. A Verônica também tá aqui comigo. Boa noite. Essa live, para você que vai assistir depois, o tema dessa live é como superar um amor não correspondido, e eu vou trazer dicas para você ter essa superação, né? Elaborar isso, essa perda. E se você deve ou não superar um relacionamento. Às vezes as pessoas vão nas redes sociais, no Google, e digita lá como superar um amor, e você começa a aplicar tudo aquilo na tua vida, quando na verdade às vezes não era o ideal você tentar superar, mas tentar reconquistar. Às vezes você vai buscar conselho de familiares, de amigos, e você acaba aplicando aquilo na sua vida, acreditando que deveria ser assim, quando na verdade não deveria tentar superar esse relacionamento ou esse amor não correspondido. Vamos pegar assim, de forma geral, né? O que é um amor não correspondido? Claro que se você chegar no resultado final de que realmente não vale a pena, aí sim você deve aplicar na sua vida essas dicas que eu vou trazer para você. Eu vou trazer 10 dicas para você depois a superar esse relacionamento. Mas antes de você aplicar essas dicas na sua vida, eu vou trazer você para uma reflexão, para você pensar: eu devo superar este relacionamento ou não? Eu devo superar este amor ou não? Por quê? Porque às vezes existem muitas pessoas que elas já foram muito machucadas, ou elas são um pouco orgulhosas. Às vezes você perde uma grande pessoa por ser orgulhoso, né? Deixa eu desligar aqui, que eu coloquei uma musiquinha só pra gente começar, né? Pra ficar animadinho. Vou deixar uma musiquinha de fundo. Então, o que acontece? Muitas vezes o orgulho faz você perder pessoas incríveis. E existe aquelas outras pessoas também que, ao sair de um relacionamento, ao perder um amor, ela tende a ficar se culpando por aquele relacionamento não ter dado certo. Então, para você que está aqui e quer entender como superar e se deve superar ou não, eu vou trazer 10 dicas para vocês. Mas primeiro ponto é o seguinte: eu já vou ir adiantando, porque assim que as pessoas for chegando, elas vão acompanhando, mas depois essa live vai ficar salva, possivelmente vai ficar, às vezes eu consigo salvar e às vezes não. Mas se ficar salva para depois que as pessoas que chegarem depois não ficarem esperando tanto, não é mesmo? E até mesmo também para me aproveitar o tempo, porque às vezes eu acho que eu vou falar rápido, mas quando eu percebo, eu já tô lá terminando a 1 hora e já falei pra caramba e tô querendo falar mais ainda, né? Então, é importante você entender o seguinte: o amor de verdade ele não prende. O amor de verdade é aquele que, quando você compreende que às vezes é melhor estar longe, ele liberta. Aquilo que prende, aquela necessidade de querer o outro perto, independente das consequências, isso não é amor, isso é carência, isso é dependência. E eu vou aproveitar, já vou deixar uma dica de livro, porque assim, normalmente eu deixo as dicas no final e às vezes no final eu acabo não dando tempo. Então, para você que quer entender o que é o amor e o que é dependência, este livro aqui, do Walter Rizzo, é um livro pequenininho, tá? Ele tem 170 páginas, mas por ele ser um livro pequenininho, ó, tá vendo?
Ele é pequenininho. O que acontece? Você pode levar na bolsa. Se você não tem costume de ler, você consegue ler ele com uma semana, 15 dias, lendo um pouquinho todos os dias. Com esse livro você vai conseguir entender o que é o amor e o que é a dependência e como superar, tá bom? Então é um livro pequenininho para você ir lendo um pouquinho, pode ler 2, 3 páginas por dia, que você já vai conseguindo entender o que é o amor e o que é a dependência, tá bom? Este livro aqui, Amar e Ser Livre, é um livro muito lindo, né? Eu já li esse livro algumas vezes, eu sempre marco muito o livro, quando eu vou lendo, eu vou marcando. Esses pontos que eu vou marcando, eu acredito ser pontos importantes, então depois eu volto e releio. Este livro aqui, ele traz uma clareza muito grande do que é amar de verdade. Às vezes a gente está apegada a outra pessoa, às vezes a gente está acostumada, às vezes é o ego, né? Aquela necessidade de querer provar que eu sou o melhor, aquela necessidade de querer que o outro goste de mim. Isso não é amor, né? Isso é muito mais o ego, a necessidade de ser aprovado. Quando você ama de verdade, quando você aprende o que é amar de verdade, se o outro escolher estar com você ou não, você aceita, não que não vá doer, tá, gente? É quando você aprende a amar e quando você tem um certo discernimento do que é o amor, do que é o apego, você vai vivendo mais feliz, certo? Ou seja, você vai se tornando uma pessoa que possui relacionamentos mais leves, aquele relacionamento onde eu preciso estar ao lado de alguém ou eu preciso que essa pessoa esteja na minha vida, não é amor, é dependência, ou seja, o amor ele liberta, o amor ele não prende, o amor não possui uma necessidade de estar com o outro, o amor ele possui aquele sentimento de ficar bem ou de estar bem, apesar de onde o outro esteja com quem escolheu ficar. Lógico que não é tão simples, tá, gente? Quando você chega neste ponto de conseguir compreender isso, você já está num nível bem elevado de sabedoria pessoal, ou seja, de sabedoria também de certo intelecto, né? De uma questão de o quanto você cresceu, de certa forma, como pessoa, você entender o que é ser, o que é precisar, o que é querer, né? Então, para quem chegou agora, esse livro Amar e Depender, bem pequenininho, que vai trazer para você uma certa clareza do que é amar e do que é depender e como eliminar a dependência emocional da sua vida. Pessoas dependentes são aquelas pessoas que, quando o outro se afasta, ela sente uma abstinência, né? Aquela abstinência, aquele sentimento de vazio, não consigo dormir, não consigo comer, e então você fica aquela aflição. Já foi comprovado cientificamente que a dor psicológica, ela mexe com os mesmos neurônios do que a dor física, ou seja, você sente, quando a gente tem essa dor emocional de perda, essa dor de, claro que quando a gente perde um ente querido também, né, para a morte, por exemplo, a gente sente muita dor. Quando a gente perde um amor na vida ou um relacionamento onde eu gostava de estar com aquela pessoa, esse processo de elaboração, né, de perda, ele provoca uma dor como uma dor física, é como se você levasse uma surra, é como se você... A dor emocional, às vezes, é como se você tivesse sido atropelado, né? Então, realmente é uma dor muito grande. E a dependência afetiva, a dependência emocional, ela provoca também o sentimento de abstinência como dependente químico. Por exemplo, pessoas que são viciadas em drogas, viciadas em álcool, elas tendem a sofrer muito... Elas tendem a sofrer muito quando ela fica sem o álcool, sem a droga. E uma pessoa dependente emocional, ela tem o mesmo sofrimento, tá? Às vezes muito maior ainda do que um dependente químico. Percebe o quanto é difícil ser uma pessoa dependente emocional? Então, se você é uma pessoa que se identifica como um dependente emocional, busque cuidar da sua saúde mental. Por quê? Porque você vai ser mais saudável, você vai ser uma pessoa mais feliz, porque o dependente emocional, ele não consegue ser feliz sozinho, este é o problema, né? E quando ele se sente sozinho em algum momento, ele se sente como se estivesse faltando, a vida não tem sentido, a vida não tem graça, ele não consegue, é como se ele não conseguisse caminhar sozinho. E uma pessoa saudável emocionalmente é aquela pessoa que, apesar de não ter aquela outra pessoa na vida que ela gostaria de ter, ela vive, né, sozinha, ela consegue trabalhar, ela consegue estudar, ela consegue dormir e acordar, apesar de sentir falta. Então, quando você chega num nível de conseguir discernir
o que é amor, o que é dependência e conseguir se libertar de certa forma da dependência, você é uma pessoa que vai sentir falta sim quando não der certo um relacionamento. Não significa que você se torna uma pessoa dormente, tá? Uma pessoa que não sente nada. Significa que você se torna uma pessoa muito mais forte, muito mais independente, que apesar de eu não ter dado certo com essa pessoa ou com aquela pessoa, eu sou uma pessoa que consigo sobreviver sozinha e muito bem, por sinal, né? Agora, uma pessoa dependente emocional, ela não fica bem sozinha. É como se faltasse realmente o ar, né? Ela sente realmente que não faz sentido a vida. Aí, ela, às vezes, ela sente até que é melhor morrer do que estar vivo. Gente, é desse jeito mesmo, né? E o que acontece? Quando você está com essa necessidade, o tema de hoje, gente, eu esqueci de deixar no título aqui, o tema de hoje é como superar um amor não correspondido. Claro que eu vou trazer para vocês 10 dicas de como superar o amor correspondido, mas antes disso eu vou trazer para vocês uma clareza ou uma consciência de se você deve superar este amor ou não. Porque às vezes você é uma pessoa, aquela pessoa que busca às vezes uma dica com uma amiga, busca a orientação dos pais, busca a orientação de parente, não sei de quem, e você conversa com pessoas inadequadas, ou também você é uma pessoa orgulhosa, né? Que às vezes não quer dar o braço a torcer, aquela pessoa que acha que o outro que tá sempre errado e você sempre tem razão, então você não busca lutar por aquela pessoa que você amava tanto. Muitas pessoas perdem ou deixam de ter uma pessoa muito importante na vida por orgulho, ou às vezes por dar ouvido a terceiros, pessoas que não sabem se você deve ou não, ou quem está certo ou quem está errado. O que acontece quando você busca conselhos de familiares, os familiares tendem a puxar sardinha para você, né? E a família e amigos muitas vezes têm aquela famosa dor de cotovelo ou inveja, que na verdade não são amigos, né? São colegas, e às vezes opinam, e às vezes também eles querem opinar e opinam de certa forma com boa intenção. Só que o amigo e os parentes não sabem avaliar de uma forma profissional para te dar um parecer se você deve continuar e como continuar a lutar, e vai fazer você perceber também se você está errado, né? Ou seja, o que o profissional vai te ajudar a fazer? Bom, o que eu quero dizer é o seguinte: quando você estiver no processo de separação ou você se separou, o que acontece? Você pode conversar com os familiares, com os amigos. Normalmente a gente faz muito isso quando a gente está sufocado, porque quando dá um processo de separação a gente tende a ficar muito desconfortável e querer desabafar. Isso é perfeitamente normal. Só que ao você tomar uma decisão, cuidado com o conselho dos amigos ou dos colegas ou dos familiares, porque eles não têm uma opinião formada lógica ou real da situação, certo? Então a dica para você aqui é: busque um profissional, um psicólogo ou um psicólogo que seja de uma indicação, um psicólogo que tenha uma referência. Cuidado com profissionais que você não conhece, para você não ter uma orientação inadequada também, tá? Existem profissionais bons e existem profissionais que infelizmente não são tão dedicados à profissão como deveria e acaba orientando você de forma inadequada. Então, quando você estiver num processo de separação ou se separou, busque um profissional. O que o profissional vai fazer? O profissional, ele vai te ajudar a perceber se aquele relacionamento era adequado para você ou não. E o porquê, vai fazer perguntas específicas, vai buscar compreender o porquê que esse relacionamento acabou, tá? E buscando entender o porquê, o profissional vai te ajudar a perceber se o problema está em você. Porque o que acontece é o seguinte: muitas vezes a gente tende, principalmente o dependente emocional, tende a ficar buscando a culpa totalmente para si e endeusando o outro, né? Ou seja, se eu perdi essa pessoa porque eu tô errada. Existem aqueles, né, que acreditam que sempre tem razão e só o outro tá errado, o orgulhoso, e tem aqueles outros que são sempre aquelas pessoas que são sempre as culpadas, né? Ou seja, é culpa minha, busca total responsabilidade para si. Quando ela busca total responsabilidade para si, a tendência é de sofrer muito mais, porque você fica buscando compreender o que eu deveria ter feito que eu não fiz. O dependente afetivo normalmente ele é assim, ele fica buscando compreender o que eu deveria ter feito que eu não fiz, e quanto mais ele faz, mais ele quer fazer, acreditando que quanto mais ele fizer, aí ele vai conseguir conquistar o outro. E muitas vezes é o contrário, quanto mais você faz, mais você perde. E quando eu vou saber isso? Quando você buscar uma orientação de um profissional que vai estudar o seu caso.
o que acontece? Quando você busca o profissional vai te ajudar a compreender nessa dinâmica do relacionamento, se você tá errado, ou se você fez alguma coisa realmente inadequada. Se você fez alguma coisa realmente inadequada, o que ele vai acontecer? Ele vai te orientar a buscar, a tentar reconquistar essa pessoa de forma correta, certo? Busque um profissional psicólogo que também tenha especialização em relacionamento. Muito importante isso. Porque o que acontece, gente? O psicólogo, nós na faculdade não aprendemos trabalhar em pontos específicos, ou seja, quando nós fazemos a formação de psicólogo, nós aprendemos a psicologia de forma inteira, ou seja, bases da psicologia, como o ser humano funciona. Porém, quando nós saímos da faculdade, nós buscamos especialização. É o mesmo que um médico. Deixa eu explicar para vocês compreenderem como fazer a busca desse profissional também. Por exemplo, quando você vai no médico, você vai no clínico primeiro, não é assim? O que é um clínico? O clínico é um médico de forma geral. Boa noite, Josiane, Vitória, Patrícia, sejam muito bem-vindos. Então, o que acontece? Quando você está com um problema de saúde, normalmente você vai em um clínico. O que é um clínico? Um clínico é um médico, de forma geral, que ele vai fazer uma avaliação geral de você, né? Do seu problema de saúde. Mas, o que acontece? Se ele descobrir em você que você está com um problema no seu estômago, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai te encaminhar para um especialista, ou seja, um gastro. O que é um especialista, um gastro? O especialista gastro significa que ele se especializou no organismo, por exemplo, no estômago, no intestino, no fígado. Ele é um médico como qualquer um outro que se formou. O clínico é o quê? É um médico que apenas se formou como médico. Ele tem uma visão geral das coisas. Agora, o gastro, além dele ser médico, ele é especialista na questão de estômago, intestino, O psicólogo é a mesma coisa. Se você for no psicólogo, só um psicólogo que não tem uma especialização, ele vai ter uma visão geral do seu caso, mas ele não vai conseguir tratar de forma específica. Por exemplo, o clínico, ele não vai saber cuidar do seu estômago como o gastro vai cuidar, certo? Então, por isso que é muito importante quando você buscar um profissional da área da psicologia, busque um profissional que tenha especialização na área de relacionamentos, tá bom? Se você estiver nessa questão. Porque aí o que acontece? Ele já estudou e ele está estudando as dinâmicas de relacionamento. Gente, eu falo e sempre repito aqui, ninguém nasceu sabendo se relacionar, a gente precisa aprender, tá? E relacionamentos é algo que você precisa se especializar para você compreender como que funciona o jogo. Eu costumo dizer, é o jogo dos relacionamentos. E a gente não aprende isso de forma específica na faculdade em si. E então é importante você buscar um profissional especializado, tá bom? Então, só para trazer esclarecendo, Elizabeth, boa noite, tudo bem? Demorou, mas chegou, muito bem. Significa que está buscando conhecimento, né? Então, é importante isso. Então, quando você for no psicólogo especializado em relacionamentos, ele vai te ajudar a compreender essa dinâmica do relacionamento, o que agregou, o que faltou, e então ele vai te conseguir te orientar de forma racional. O que é de forma racional? Aquilo que é certo e que é errado, não de forma emocional. De forma emocional significa que você age pela emoção, e quando a gente age pela emoção, a gente não age de forma correta, tá? Por isso que é muito importante você buscar alguém que esteja fora do seu contexto de amizade, de amigos, de família, porque as pessoas ali, elas estão envolvidas emocionalmente com a tua história, então elas acabam dando conselhos que não é, talvez, muitas vezes o certo, tá bom? A não ser que a sua amiga aí for psicóloga, por exemplo, né? Quem tem o privilégio de ter uma amiga psicóloga ou um amigo psicólogo tem essa vantagem de se aconselhar com um amigo, porém, com uma visão profissional. Então, o que acontece? Então, quando você... Aí, o profissional, ele vai te ajudar a compreender. A Marta, boa noite, seja muito bem-vinda. Então, o que ele vai acontecer? Ele vai ajudar você a perceber se você realmente deixou de fazer algo neste relacionamento que você deveria ter feito. O profissional vai te ajudar a perceber por que esse relacionamento acabou, que é muito importante a gente entender o porquê.
E se você tinha uma falha realmente, porque aquela pessoa que eu disse pra vocês, que é o dependente, normalmente o dependente que sempre se culpa, ele tende a se carregar um peso que às vezes nem é dele. E existe aquele outro orgulhoso que às vezes coloca a culpa no outro pelo término e a culpa não é do outro, a culpa é dele. E quando você busca um profissional, você vai conseguir entender isso, de quem é a culpa. Ou seja, claro que nos relacionamentos, ambas as partes têm parte de culpa, né? De certa forma tem culpa os dois lados. Mas assim, o que funcionou e o que não funcionou. Normalmente, às vezes, por exemplo, uma traição, ou às vezes você é uma pessoa que não tá dando atenção de forma adequada, ou às vezes você está num relacionamento abusivo, ou às vezes você é aquela pessoa que não dá tanta importância pro outro. Ou seja, o profissional de Nólia, tudo bem, meu amor? Seja bem-vinda. Então, o que acontece? O profissional vai buscar trazer uma clareza do que estava certo e do que estava errado. Se você estiver errada, vamos imaginar que o relacionamento acabou e o profissional identificou que você tinha a maior parte de culpa. E então ele vai te ajudar a perceber onde você errou. Aí, para que serve isso? Para me carregar a culpa? Não. Você identificar onde você errou não é para você carregar a culpa, é para você ter uma clareza real, da situação e então você tentar reconquistar essa pessoa de forma adequada. Não é se humilhar, tá, gente? É ter uma humildade e reconhecer onde eu errei e o que eu posso melhorar. E se você não conseguir reconquistar essa pessoa, que então eu posso melhorar nos próximos relacionamentos. Então o profissional, ele vai te trazer essa clareza. E outra coisa, quando a gente passa a saber o real motivo daquele término, tende a ficar muito mais leve a elaboração dessa perda, né? Ou seja, quando a gente não sabe, o que acontece? A gente fica, será? Esse será? E eu fico tentando adivinhar o que foi que aconteceu. Os porquês são muito intensos, é muito normal o paciente chegar no consultório, mas por quê? Né? E se, esse porquê traz uma angústia muito grande. E essa angústia atrapalha você a vencer a superar, na verdade, esse relacionamento que não deu certo. Quando você vai para uma terapia, você começa a ter uma clareza muito grande do porquê acabou. E se você teve culpa, você vai tentar reconquistar. E se você não conseguir, o que você ganha? De certa forma, você vai aprender, ou seja, você aprendeu com os erros a não fazer da próxima vez. Ou seja, você não vai errar mais nos próximos relacionamentos. E se você perceber que você não tinha culpa e nada que você fizesse ia fazer com que o outro ficasse, ou seja, se o outro não ficou, a culpa não foi minha, também vai te trazer uma leveza de você não ficar carregando ou tentando encontrar em você a culpa, né? Ou seja, tentando encontrar em você a possível solução para aquele término. É muito comum isso. Então, o profissional, ele traz toda essa clareza para você e a superação, ela fica muito melhor. Porque é muito triste, é muito angustiante, repetindo, quando você não tem uma clareza do porquê daquele término. Então, o profissional, ele te ajuda a ter clareza, porque quando você tem clareza, fica mais fácil lidar com a dor. Se você é o culpado, você vai tentar reconquistar com a ajuda do profissional. Se você não conseguir reconquistar, você aprendeu para os próximos relacionamentos não errar novamente. E se você não tinha culpa, não tinha nada que você fizesse que o outro ia ficar. Isso significa que você ainda bem que esse outro foi embora. Às vezes é dolorido agora, mas pelo menos você se livrou. Porque se você é uma pessoa, se você identifica, o profissional ajuda você a identificar que você era uma pessoa ideal para aquele relacionamento, que você era uma pessoa que fazia o correto, mas ainda assim você não conseguiu prender o outro na sua vida, significa que aquela pessoa nunca iria ficar na sua vida. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, ela iria embora. E então, mas antes agora. Certo? Que às vezes a gente se doa tanto e o outro ainda depois de um tempo vai embora e a decepção é maior. Então às vezes é melhor agora do que depois. Certo? A importância de você buscar um profissional, a clareza que ele te traz. Então, o que acontece?
Entenda o seguinte, quanto menos, preste atenção nessa palavra, quanto menos clareza você tiver sobre a situação, mais vai doer. Então, quando você tem uma clareza real da situação, vai doer menos, tá bom? Então, isso é importante. Cuidado com as opiniões dos amigos, colegas e familiares, porque eles dão opiniões baseadas no que eles acham. E o profissional, ele te dá opinião baseada no que realmente já está acontecendo, tá bom? Então, o que acontece? Quanto menos você sabe, mais você sofre. Quanto menos você sabe, mais você sofre. Então, quanto mais você aprende, mais você se liberta, mais você supera, mais fácil vai ficando, certo? Então, outra coisa, e quanto mais tempo, preste atenção nessa que eu vou dizer pra você. Quando você está tentando adivinhar, tentando entender, e quando o outro sai da sua vida, você fica mentalizando e você fica pensando o que eu faço, o que eu não faço, e agora, e se, por quê? Quanto mais você mantém o outro na sua mente, mais você acredita que você precisa dele. Por quê? Vou explicar pra vocês agora. Então, por que é importante, primeiro, você buscar um profissional? Porque o profissional vai te trazer uma clareza se valia a pena ou se não valia. Então, você, de certa forma, vai trabalhar o desapego. E se vale a pena, como você reconquistar, certo? Então, primeiro ponto, um profissional da área da psicologia, porém, com a especialização em relacionamento. Porque daquilo que eu expliquei pra vocês no começo. Quem não pegou no começo, se eu conseguir salvar essa live, ela vai ficar salva aqui. Eu expliquei o porquê de você buscar um profissional da psicologia em especialização no relacionamento, tá bom? Então, o que acontece? Quanto mais você fica pensando naquela história, naquela pessoa, quanto mais você mantém ela na tua mente, o que acontece? A gente sente, preste atenção no que eu vou falar aqui agora. Os nossos sentimentos, eles são provocados pelos nossos pensamentos. Dependendo do que eu penso, é o que eu sinto. Se você está pensando constantemente no Josézinho, ou no Manuelzinho, ou no Antônio, o que acontece? A tua mente vai jogar o sentimento de que aquela pessoa é importante, ou seja, você vai sentir muito mais falta. E a tua mente vai associar que aquela pessoa é importante e vai gerar um sentimento que você, às vezes nem queria, certo? Então, eu vou trazer as 10 dicas para você como superar um relacionamento. Mas eu tô trazendo essa explicação para vocês entenderem que não adianta eu chegar aqui e fazer como qualquer uma outra pessoa que não tem uma base, né, de como funciona a mente, dar 10 dicas para você desapegar de um amor, tá? Será que é o ideal você desapegar? Será que lá na frente você não vai se arrepender? Por que desapegar e por que não desapegar? Certo? Então, busque sempre um profissional para você entender se vale a pena ou se não vale. Primeiro ponto, você precisa entender o seguinte: se é um relacionamento abusivo que te fazia muito mais sofrer do que ser feliz, já desapega logo. Não precisa nem buscar um profissional, a não ser que você queira ajuda para conseguir superar isso. Porque essa semana mesmo eu recebi uma mensagem de uma moça falando o seguinte para mim: eu estou me envolvendo com um rapaz de 30 e poucos anos que é moleque, que não tem responsabilidade, que me faz mal, que não me agrega em nada, que é maconheiro, que é não sei o que, mas eu não consigo desapegar, eu não consigo esquecer. Bom, aí você precisa de terapia, você precisa de ajuda, porque o problema não está no outro, o problema está em você. Como que você se mantém num relacionamento desse e acredita que isso é importante para você e fala que está amando? Não existe amor aí, né? Existe um ciclo vicioso onde você se mantém sentindo essa dor e acredita que isso é legal, certo? Então, busca essa ajuda, tá bom? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Outra coisa bem importante deixar claro assim: pensa o seguinte, quanto mais você se sente incapaz de conquistar o outro, mais você sente necessidade do outro e mais você se sentirá atraído por ele. Preste atenção nessa frase: quanto mais você se sentir incapaz de conquistar o outro, mais atraído você fica por ele, certo? Quanto mais, olha só, vou repetir, quanto mais você se sente incapaz de conquistar o outro, mais atraído você fica por ele. Por quê? Porque você mantém ele na tua mente, você mantém. Quanto mais você mantém, quanto mais rejeitado você é, mais a tua mente joga uma informação de que você precisa daquela pessoa. E quem que pode te ajudar nisso, né? Primeiro, um psicólogo, tá, gente? Sempre, gente, precisa deixar muito claro o seguinte:
tirar da cabeça das pessoas, de certa forma, o seguinte: psicólogo não é médico de tratar doido. Psicólogo não é médico de só quem tem problema psicológico. Psicólogo não é médico de quem só tá com problema mental. Psicólogo é médico, vamos dizer assim, para você lidar com as tuas emoções, tudo aquilo que está dando de errado, seus conflitos internos. Se você não sabe o que faz, o psicólogo é um médico de organizar aqui, ó, sua cacholinha. O psicólogo é o médico de organizar a tua mente. Se você não organiza a tua mente, você não organiza a tua vida. A tua vida vai ficar bagunçada na sua casa, nos seus relacionamentos, no seu trabalho. Por quê? Porque se a sua cabeça estiver confusa e bagunçada, tudo na sua vida vai ficar confuso. Quando você vai no psicólogo, você traz uma clareza do que realmente está acontecendo, você organiza os seus pensamentos e, por consequência, você organiza a sua vida. Às vezes você está apegado numa pessoa, às vezes você acredita que o seu chefe que está errado. Eu atendi uma moça esses dias que ela acreditava que a chefe dela estava com perseguição para com ela e enfim, umas questões assim profissionais. Quando ela trouxe a demanda pra mim e começou a me explicar, eu falei, mas essa profissional, essa chefe, ela não tá com perseguição. O que ela quis dizer foi isso, isso e isso. É mesmo. Ou seja, ela já ia criar um problema no trabalho por acreditar que aquela chefe estava com implicância com ela. E na verdade não era. E então ia ter um atrito, ia ter confusão, daqui a pouco ela tá trabalhando insatisfeita, ou então acaba sendo mandada embora, ou então pede demissão. Por quê? Porque não trouxe uma clareza da real situação. E depois acabou ficando tudo bem, certo? Então, a importância do psicólogo na tua vida é a organização de pensamentos. Você organizou seus pensamentos, você organiza os seus sentimentos. Lembra que eu disse que os sentimentos é provocado pelo que você tem na mente? Dependendo de que você está pensando, é aquilo que você vai sentir, tá bom? Outra coisa, para você trazer o seguinte, para você que não sabe se você deve desapegar, que agora eu vou passar para as dicas para vocês, tá? Uma dica para você entender o seguinte: se eu devo aplicar na minha vida para desapegar dessa pessoa que eu acredito que não vale a pena, ou se ela vale ou se ela não vale. Preste atenção nessa dica, nessa pergunta, para você entender se essa pessoa vale a pena reconquistar ou não. Porque eu vou trazer agora para você 10 dicas de como superar um amor não correspondido. Bom, vale a pena também deixar claro o seguinte: se você não é correspondida no amor, o título desse vídeo, por exemplo, dessa videoaula, é como superar um amor não correspondido. Se já está dizendo não correspondido, significa que a pessoa não quer você. Certo? Se ela não quer você, claro que a gente precisa entender o porquê que ela não quer. Né? Se você já estava num relacionamento e de repente deu um desentendimento e agora você está se sentindo rejeitada, é importante ter essa clareza, buscar o profissional justamente para vocês compreenderem. Mas se você é aquela pessoa que sempre gostou do outro e o outro nunca te deu atenção, ou apenas te dá uma atenção de vez em quando para te manter como um contatinho, e você percebe que aquela pessoa não se importa realmente muito com você, ou é você que está namorando sozinha, sabe aquela famosa eu namoro com ele, mas ele não sabe? Aí você tá perdendo seu tempo, né? Vamos desapegar de uma coisa aí que, se não tem uma reciprocidade, não sei por que você está numa busca aí sem fundamento, certo? E agora, se você estava em um relacionamento e vocês se separaram por algum motivo e você não tem tanta certeza se vale a pena voltar ou não, preste atenção nessa pergunta. Se pergunte o seguinte: o que eu perco ao perder essa pessoa? O que eu deixo de viver, né? Ou seja, o que essa pessoa levou com ela e então eu perdi? Quando você tem essa pergunta e começa a pensar, você vai entender ou vai ter um pouco mais de clareza se essa pessoa agregava alguma coisa na sua vida. Gente, precisa entender o seguinte: os relacionamentos, eles precisam, ou pelo menos é o correto, que o outro te agregue alguma coisa, né? O relacionamento ele não foi feito por uma pessoa estar na minha vida porque eu não quero estar sozinho. O relacionamento é uma troca. Você tem que oferecer algo e o outro te oferecer. O que eu ganho em estar com essa pessoa?
Então, quando o outro foi embora, pense o seguinte: o que eu perdi ao perder essa pessoa? Se você começar a prestar atenção e pensar, não perdi nada, então graças a Deus, sorte sua que essa pessoa foi embora, e não retribui um sentimento, porque você estava se iludindo. Se o outro não está agregando nada na sua vida, por que você está chorando que ele foi embora ou ela foi embora? Né? Você deve lutar por um amor, sim, quando você percebe que você perdeu uma grande pessoa, ou seja, uma pessoa que agregava alguma coisa na sua vida. Mas muitas pessoas se percebem que quando elas vão se perguntar o que essa pessoa agregava, não agregava nada, só fazia sofrer, só fazia chorar, só fazia você se sentir culpado por tudo, só fazia você ficar se esforçando. Percebe-se que em muitos relacionamentos só um tenta. Se você está num relacionamento que só você fica tentando de tudo para fazer para dar certo, o outro não move uma palha, é um relacionamento que não vale a pena ter. Ou seja, o relacionamento, para ser legal, para valer a pena, os dois têm que fazer por onde, né? Os dois têm que lutar junto. Relacionamento recíproco, ou seja, onde há uma troca, cada um faz um pouco. A gente tem que fazer por onde manter. Se você faz sozinha, não vale a pena ter o outro por perto, tá bom? Então vamos lá. Eu anotei aqui para mim não esquecer 10 dicas para você superar um amor não correspondido. Primeiro ponto: se você entendeu que esse relacionamento, claro que o primeiro é aquilo que eu disse, busque um terapeuta, né, um psicólogo para te ajudar. Mas se você não pode, não por algum motivo ou outro, entenda o seguinte: entenda e aceite que acabou. Porque enquanto você não aceitar que acabou, ou por exemplo, se você tem uma pessoa do seu lado que você percebe que não existe uma reciprocidade, você ama sozinho, você faz de tudo sozinho, e o outro nada faz, você se sente sempre incompetente, tudo que eu faço não tá bom. Larga isso pra lá, não vale a pena. Então, entenda, aceite que acabou. Ou às vezes também tava tudo legal, às vezes tava gostoso, mas de repente o outro chegou pra você e falou: olha, eu não quero mais. Eu atendi esses dias pra trás uma moça que tava num casamento já há 8 anos, mas de repente tava tudo bem, parecia que estava tudo bem, né? E então o marido dela chegou pra ela num belo dia, né, e falou: olha, eu não quero mais, eu já conheci uma outra pessoa e estou gostando dessa outra pessoa. Ademir, boa noite. Eu já estou gostando dessa outra pessoa e eu não quero mais. Ela tentou de tudo e ele falou: olha, eu sinto muito. Foi franco com ela, né? E ela não aceitava o término e foi uma confusão. Ela quebrou o carro do marido e fez barulho, xingou a mulher tudo. Aí entra um conflito muito grande, você se sente angustiada, você faz aquela confusão. Gente, precisa entender o seguinte: é claro que o término de um relacionamento de muitos anos não é fácil. Às vezes, por mais que você queira sair daquele relacionamento, ainda não é fácil. Imagina quando você gosta e o outro escolheu ir embora. Respeite a escolha do outro. Quando você faz essa briga toda, essa confusão toda, que quer que o outro fique na sua vida na marra, isso não é amor, isso é apego. Porque ela falava pra mim: eu amo demais. Mas quem ama não faz isso que ela fazia, de certa forma. Isso é um sentimento é um ego, é um não querer perder, é o não aceitar que o outro está sendo feliz com o outro. O amor verdadeiro, não que você vai ficar soltando fogos que o outro foi embora, mas você vai sofrer, sim, você vai sentir a separação, mas você vai compreender e você vai entender que o outro não estava feliz com você. Então o que mais importa para você é que o outro esteja feliz, independente com quem. Agora, se a felicidade, presta atenção nessa, se a felicidade do outro te incomoda, não é amor. Não é amor, é apego, é o ego ferido, né? É o sentimento de não aceitar que ele não gosta mais de você, mas gosta de outra. É muito importante separar o que é amor do que é apego, necessidade de aprovação, né? Então, o amor é isso. Então, primeiro ponto que você precisa entender: aceitar que acabou. Porque enquanto não entrar a aceitação, não tem cura, né? Ou seja, não existe uma elaboração de luto, que é aquele processo que a gente passa de elaborar aquela perda. Primeiro ponto: aceite que acabou. Se o cara não valia nada, ou se a mulher não valia nada, gente, valer nada na força da expressão. Cada um vale para aquela pessoa que aceita ela ou que está de acordo com ela, tá? É uma palavra assim, um pouco inadequada para mim como profissional. Então, se aquela pessoa não valia para a tua vida, acho que a palavra certa é essa, se a pessoa não valia ou não agregava na tua vida,
aceite que essa pessoa não valia e não deu certo. Você tentou, mas não funcionou. E se a pessoa também escolheu conviver ou viver ao lado de outra pessoa, também aceite que o tempo com você acabou. Então, trabalhar a aceitação é muito importante, porque enquanto você não aceitar, você não consegue pôr em prática tudo isso que eu vou dizer aqui. Primeiro ponto, aceitação. Tá bom? E segundo ponto, se prepare para sofrer um pouquinho, né? Para passar por... Prepare-se para passar por um processo doloroso, porque não é simples. Por mais que a gente queira separar ou aceite, existe um processo doloroso, né? O processo da separação não é gostoso. Quando você entende que por mais que você aceita, vai doer, o que acontece? Fica mais fácil você conseguir conviver com isso, e então você vai começar a seguir os próximos passos. Próximo passo é o seguinte: evite a comunicação e a interação com essa pessoa. Ou seja, evite ficar stalkeando a vida dessa pessoa, evite contato, vamos ser pelo menos amigos. Isso não funciona para quem quer desapegar, para quem quer superar, certo? Você não vai conseguir superar a separação, se você, por exemplo, se você gosta dessa pessoa. Se você não gostava mais e vocês já estão bem resolvidos com isso, tudo bem ficar amigos. Mas se você quer superar, significa que é algo que está pesado. Então, se você quer superar, você precisa parar de stalkear o Face. Você precisa parar de querer saber o que ele está fazendo, o que ele está deixando de fazer. Você precisa parar de entrar em contato, bom dia, boa tarde, boa noite. Você precisa parar de querer saber o que o outro está fazendo. Por quê? Aquele famosa frase que fala, popular, que os olhos não vê, o coração não sente. É uma frase popular, mas real. Tem base científica, ou seja, quando você para de ver, a sua mente para de associar e você para de sentir. Então é muito mais fácil você conseguir superar um amor quando você para de ver, falar, ouvir. Evite falar com seus amigos, com familiares sobre aquela pessoa. Quanto menos você falar, menos essa pessoa vai estar na tua mente. E claro que de vez em quando é importante desabafar, né? Porque quando você está com muita dor dentro, se você se cala também, isso tende a reprimir. Reprimiu, gente, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: para você superar um amor, não significa que você vai negar o sentimento. O que é negar? Você não pode entrar naquele processo, tô nem aí, não gosto mais mesmo, quero que se dane, eu quero mais que ele seja feliz. Quando aqui dentro você está moendo, quando aqui dentro você está chorando, quando aqui dentro está despedaçado. Não é negar os teus sentimentos, é evitar porque você sabe que aquilo está te machucando, é aceitar que está doendo, mas apesar de estar doendo, eu vou seguir a minha vida. Se você ficar negando os seus sentimentos, aquilo tende a ficar dentro de você. Então, de vez em quando, chorar é normal, tá? Então, chorar faz parte da elaboração do luto. Ou seja, o que é a elaboração do luto? Chorar faz parte de você se curar também. Então, às vezes, conversar com a amiga, com a mãe, com a família, para desabafar, o mais adequado seria um profissional, porque o profissional vai te ajudar a entender aquele processo. Mas se não for possível, você pode sim chorar no ombro de alguém, você pode chorar no travesseiro, tá? Mas cuidado com o excesso disso. Você precisa evitar falar nessa pessoa, tá bom? Mas se você perceber que tá engasgado e que aquilo tá te fazendo mal, joga pra fora, tá bom? Fala, briga, xinga. Tudo bem de você relembrar alguns momentos, tudo bem, mas isso não pode ser frequente, tá bom? Outra coisa, outro ponto, pare de endeusar o outro. O que é endeusar? Às vezes você, quando sai do relacionamento, você começa a olhar aquela outra pessoa como se aquela pessoa fosse a melhor pessoa do mundo e você que é o culpado de ter perdido aquele amor. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse aquilo, e você começa a se sentir um lixo e aquela pessoa era um príncipe ou a princesa encantada. E na verdade, às vezes nem era, né? Ou também, às vezes, se você é aquela pessoa que acha que o outro é culpado, pare de culpar o outro e achar que o outro era o filho da mãe ou aquilo outro, e você que é o cara ou a mulher, né,
E isso também é negação. O que é negação? É negar a realidade. Quando você nega a realidade, você não supera. Porque lá no fundinho você sabe que não é verdade. Então, cuidado em colocar o outro no pedestral. Quando você coloca o outro como aquela pessoa era incrível, você acha que você nunca vai encontrar alguém igual e você não consegue superar a perda, tá bom? Então, tira essa pessoa do pedestral. Ele não é a última bolachinha do pacote, tá bom? Outro ponto é livre-se de tudo que faz lembrar dessa pessoa. Por exemplo, se tiver roupa na sua casa, se tiver objeto. Eu atendi uma jovem também uma vez que o rapaz não quis mais ficar com ela, casou com outra e ela mantinha uma caixinha com flor seca, né, com papel de bala do que ele tinha dado, aquela caixinha com migalhas de que ele tinha dado para ela, papel de bala, uma folha que ele tinha pegado no mato e trouxe para ela, coisinhas assim. Não mantenha dentro da sua casa coisas que fazem você lembrar do seu ex, da sua ex, tá bom? Mensagem do celular, às vezes você vai lá no dia que você tá naquela bad, né? Ai, meu Deus, chorando. Você vai lá e fica relendo tudo aquilo. Você tá tomando veneno, meu amor. Quer morrer? Então, apaga tudo isso. Superar apaga tudo, deleta isso, porque isso não vai te agregar em nada. Relembrar do que vocês viveram ou tentar encontrar um porquê, não vai resolver, só vai te fazer mal. Então, eu tô te dando dicas para você superar. É assim que se supera. Apaga tudo, apaga fotos, tá? Mas eu não quero apagar. Então você não quer superar. A dica é para você superar. Se você quer superar, apaga todas as fotos, porque essa pessoa não vai agregar na sua vida. Tá bom? E apaga essas mensagens, joga fora tudo que tem dessa pessoa na sua casa, ou devolve se tiver roupa. Tem gente que fica cheirando a roupa, pega o restinho do perfume e fica cheirando perfume. Você tá querendo morrer mesmo, né? Né, Elizabeth? Perfeitas dicas, né? Depois envie essa live para quem precisa dessas dicas. Então vamos lá. Evite frequentar os mesmos lugares que essa pessoa frequentava, que vocês frequentavam juntos. Por exemplo, vocês estavam acostumados a ir numa pizzaria, se vocês estavam acostumados a ir num restaurante específico ou num parque, evite esses lugares. Não que nunca mais você possa ir, você pode, mas enquanto você não superar este amor, não vá. Por quê? Porque aquele lugar faz você recordar momentos bons. E se você recorda, aquilo se mantém vivo na tua mente. Se manteve vivo, você não esquece. Então, evite estes lugares, tá bom? Busque lugares diferentes para você frequentar, lugares novos, tá bom? Vamos lá. Outra dica lembre-se que você é uma pessoa incrível, que você é uma pessoa que merece um novo amor. Busque entender ou busque olhar para você e busque as tuas qualidades. Quem é você? O que você agrega na vida de uma pessoa? Busque entender as suas qualidades e o quão incrível você é. Se você é uma pessoa que não consegue visualizar ou perceber essas suas qualidades, você é uma pessoa que está com baixa autoestima. Se você está com baixa autoestima, busque ajuda de terapia, tá bom? Que o psicólogo vai te ajudar a você se compreender, se entender, elaborar e levantar a sua autoestima. A autoestima, gente, é muito importante em qualquer área da sua vida, tanto nos relacionamentos amorosos, tanto em profissional, tanto com família. A autoestima é tudo na sua vida. Desenvolva a autoestima sempre, tá? Porque por mais que você se separe de alguém, você se enxerga como uma pessoa. Uma pessoa que não tem autoestima, ela não se enxerga como uma pessoa ideal ou adequada. Ela tem tão baixa autoestima que ela perdeu alguém, é como se a única pessoa que aprovava ela, ou que aceitava ela como ela era, é aquela que se foi. Então não presto mesmo, tá bom? Vamos lá. Outra coisa, pare, se você quer superar, pare de procurar um culpado. Pare de procurar um culpado. Não existe um culpado às vezes, muitas vezes não existe. E se você se você acompanhou até agora, se você não conseguiu acompanhar as lives do começo, pegue lá no começo que tem uma explicação muito importante para você conseguir superar um relacionamento, tá? Então, para você que chegou agora, é importante você assistir desde o começo, depois eu vou tentar salvar essa live, que eu trago uma explicação muito importante para você superar, tá? Então, se você quer superar um relacionamento, se você já compreendeu o que é superar, que você quer, né, devido às explicações que eu dei, é importante você parar de tentar encontrar um culpado, porque se o outro é culpado não vai resolver, e se você é culpado não vai resolver,
tá? Então, tentar encontrar um culpado não vai solucionar o seu problema. Vai apenas criar mais angústia e manter essa pessoa na sua mente. Enquanto mais você mantém essa pessoa na sua mente, mais essa pessoa se fica na sua vida, mais você ama e mais você quer, fica fissurada por ela, mais a necessidade de conquistar. Outra dica muito importante é você fazer a hipnose, né? O processo de hipnose no consultório também é muito bom. Por quê? Porque a gente vai trabalhar, o hipnólogo, ele trabalha na tua mente para colocar ou desmanchar a imagem dessa pessoa de que você tem, ou distorcer a imagem. É possível sim você desapegar ou esquecer um amor através da hipnose. Gente, esquecer é na força da palavra. Ninguém esquece ninguém. A hipnose não tem o poder de apagar essa pessoa e você nunca mais lembrar dela. Não é isso. O processo de hipnose tem o poder, né, vamos dizer assim, de amenizar ou fazer com que essa pessoa não tenha mais importância na sua vida, no sentido de você não ter mais uma dependência afetiva dela, tá? Por quê? Porque a gente implanta na tua mente uma nova visão desta pessoa, tá? E como que a gente faz isso? Através do processo. Busque também um hipnólogo de indicação para não fazer coisas que não deve com você, tá bom? No sentido de, às vezes, não agregar da forma como você gostaria. E apenas um processo de hipnose resolve? Não, gente, a hipnose no consultório não é como hipnose na televisão. Hipnose na televisão não é que seja mentira, é verdade. Só que aquela sugestão que foi dada lá durante a hipnose, aquilo tende a assumir quando você sai do processo. Por exemplo, lá o Pyong. Quem é que já viu o Pyong fazendo o processo lá na televisão, hipnotizando os artistas? Você vai comer cebola pensando que é maçã. A pessoa come pensando que é maçã. Aquela sugestão ficou na mente. Só que quando ela sai do processo de hipnose, aquela sugestão, ou seja, aquela informação some. Ela vai comer cebola, depois ela vai saber que é cebola, né? Ou seja, por quê? Porque foi apenas uma vez. Por exemplo, vamos imaginar que você vai várias vezes e faz esse mesmo processo. Várias vezes faz esse mesmo processo. Você vai começar, ao longo do tempo, a comer cebola e sentir gosto de maçã. A mente tem esse poder de trocar a informação, tá bom? Mas isso é um processo repetitivo. Apenas um processo de hipnose, 2 processos, não resolve. Vai amenizando? Vai amenizando. Você também pode fazer a auto-hipnose. Só que a auto-hipnose, você precisa aprender. É um processozinho um pouquinho mais demorado. Mas eu vou ver se eu consigo trago uma dica pra vocês de como fazer essa auto-hipnose pra esquecer alguém, tá bom? Vamos lá, se der tempo eu falo. Próxima dica. Ocupe o seu tempo livre. Ocupe o seu tempo livre. O que significa? Enquanto você estiver com tempo sobrando ou não fazendo nada de diferente na sua vida, sua mente tende a ficar buscando os últimos momentos bons. É isso que a tua mente faz. A nossa mente, ela tende a buscar os últimos momentos melhores da sua vida. Se você não teve os últimos momentos melhores, ela fica buscando os últimos momentos de dor também. Então a nossa mente, ela tende a ficar repetindo aqueles últimos momentos. Se você não ocupar a tua mente com novos momentos, o que vai ficar na tua cabeça? Aquela pessoa, aqueles momentos. Então, busque fazer aula de dança, busque fazer novos cursos, busque fazer viagens, novos amigos, né? Isso vai ocupar a tua mente e trazer novos aprendizados à sua mente. Gente, a gente gosta do outro através da nossa mente, certo? Quando você fica pensando muito no outro, é por isso, depois eu vou trazer de novo outras aulas de como fazer alguém gostar de mim. As pessoas gostam da gente dependendo do tanto que ela pensa na gente. Por isso que existe uma fórmula, né, de como fazer alguém se apaixonar pela gente. Não é assim, às vezes a mulher acha, principalmente a mulher, acha que se ela for lá e ficar com o cara, transar com ele, ele vai achar ela incrível e vai gostar dela. Tá enganadinha. Por mais incrível que você seja, por mais interessante que você seja, você acabou de perder uma jogada. Por quê? Porque você não deu tempo para esse homem manter você na mente dele. Por quê? Porque você já deu para ele aquilo que ele queria, né? Os homens normalmente buscam pelas mulheres, claro, não são 100% deles, mas a grande maioria buscam pelas mulheres, né? Porque quanto mais mulheres para eles transar, mais eles querem, gente. Isso é normal, isso é inato do homem. O homem tem um instinto meio que animal. Que significa isso? Quanto mais ele puder, mais ele fica.
Aí o que acontece? Ele vem, começa a dar um monte de palavrinha linda no seu ouvido, linda, maravilhosa, você é a mulher mais incrível que eu já conheci. Qual é a mulher que nunca ouviu isso? Eu nunca encontrei uma mulher tão interessante como você, eu quero você pra minha vida. Uau, nunca vi uma mulher tão incrível como você é diferente. Oh, meu Deus do céu, quantas vezes você não já ouviu isso? Às vezes realmente você é, só que isso é dos homens, eles falam isso. E será que ele tá achando isso de você? Pode até ser que seja. Só que você não conseguiu provar isso pra ele porque você transou com ele antes de provar. Você precisa provar pra ele realmente que você é uma pessoa interessante. E como que você faz isso? Dando tempo pra ele te conhecer. Enquanto ele estiver tentando te comer, ele vai conhecendo você. Enquanto ele está no processo de te conhecer, ele vai mantendo você na mente, porque ele tá tentando fazer. O que eu faço pra mim ficar com essa mulher? O que eu faço? Enquanto ele estiver tentando ficar com você, você está mantendo você na mente dele. E não é só isso, ele dá tempo pra ele te conhecer. Entenda isso, mulherada. Você não vai fazer um homem te amar porque você transou com ele, não. E às vezes você é uma mulher incrível e você perde, ou você deixa de ser aos olhos dele porque você não deixou ele te conquistar. E as mulheres é a mesma coisa. Muitos homens perdem mulheres incríveis porque não sabem conquistar uma mulher. Chega e já começa, ai, você é gostosa. Ai, você... né? Esses dias os homens perguntam pra mim, como é que faz pra me conquistar uma mulher? Para de chamar a mulher de meu amor na primeira mensagem que você manda, ela não é seu amor. E outra coisa, soa falso, né? Soa falso, e tudo que soa falso não é gostoso. Então o que acontece? Seja verdadeiro, né? Elogie a mulher realmente pelo que ela é, pelo que você está vendo, não porque você fala, repete. Para todas as mulheres você fala a mesma coisa, e a gente que é mulher, a gente sabe quando você está falando pra gente aquilo que você já falou para 50 ou para 1000, né? Ou seja, seja um homem autêntico, né? Seja verdadeiro, seja único. Nós mulheres gostamos de ser únicas. Quando você vem com um elogio verdadeiro, que a gente sabe que só a gente tem aquele potencial, a gente sente que você é verdadeiro, tá bom? Então, dica para os homens aí. Deixa eu finalizar porque minha live já tá quase acabando. Vamos lá. Então, busque fazer cursos, se interaja com outras pessoas, faça novos amigos para você ocupar a sua mente com outras coisas. Outra dica, essa é a última dica para fechar com chave de ouro. Não se feche no seu mundinho. Agora eu não quero mais saber de ninguém. Não quero saber de homem porque homem não presta. Ou então os homens estão com as mesmas visões das mulheres, tá, mulheres? Os homens não acreditam mais nas mulheres. Os homens estão desacreditados das mulheres. Por isso que muitas vezes os homens não querem mais se relacionar. Os homens estão com medo de casar porque as mulheres estão complicadas também. Então não é só os homens que estão deixando a desejar. Muitas mulheres também estão deixando a desejar e os homens estão se sentindo inseguros de manter um relacionamento. E então, mais um motivo importante para você deixar este homem te conhecer antes de te comer. Gente, eu tô usando a palavra popular, tá? Claro que não é essa palavra que a gente deve falar, mas eu tô usando a palavra para você entender. Então, deixe ele conhecer você, deixe ele perceber que você é uma mulher interessante, porque os homens estão desacreditados. E como que ele vai saber se você é uma mulher diferente se você não deixa ele conhecer você? Tá? E como que eu faço para um homem me conhecer? Deixa ele tentar te conquistar. Quanto mais estiver tentando te conquistar, mais ele vai saber sobre você, tá? Agora vamos lá. Quando você estiver tentando superar um amor, não significa que você tem que se fechar no seu mundo, acreditar que nenhum homem presta mais, acreditar que agora eu não quero mais ninguém na minha vida, que eu só faço... Não, se permita flertar novamente, né? Se permita conhecer outras pessoas, porém, cuidado em tentar novos relacionamentos antes do tempo. Quando você tenta novos relacionamentos antes de superar o antigo, a probabilidade dos novos relacionamentos ser um fracasso é muito grande. Por quê? Porque você leva as frustrações e você acaba projetando no outro aquilo que você não superou do anterior, tá? Então, cuidado em criar novos laços ou tentar forçar novos relacionamentos antes do tempo, tá? Então, não force novos relacionamentos, mas também não se bloqueie. Por exemplo, se você for sair numa balada, curtir, surgir uma paquerinha, que você queira trocar uns beijinhos, tudo bem. Não se feche pro mundo. Se você quiser, se você não quiser, também não tem problema nenhum com isso. Contanto que você se sinta bem. Não se culpe porque, nem larguei de um, já tô beijando o outro. Não se culpe, mas também não faça
forçado se você não quiser. Também eu vou beijar alguém para me esquecer fulano. Não faça isso se você não quiser. Faça algo que seja leve. Não tente ficar ou ter um novo relacionamento para superar o antigo. Não é a melhor dica. Você precisa se curar do antigo, compreender o que você deixou de fazer, o que você fez demais, entender realmente quem é você, o que você agrega no relacionamento. É isso que é importante. O processo de superação e de elaboração, esse momento que você está sozinha, é para você se refletir sobre a sua vida, de quem é você, o que você agrega, o que você fez de errado, o que você fez demais. Quando a gente faz demais também a gente estraga, tá bom? Falta um minutinho para me encerrar minha live, e quem quiser enviar para alguém que você conheça, que sabe que precisa dessa live, como superar um amor, envia para essa pessoa. Obrigada pela companhia de vocês, um beijo no coração. Amanhã eu estou de volta às 9 da noite. Se você quiser deixar uma dica de tema bem importante, tá bom? Beijo no coração, até mais, espero ter ajudado com vocês mais uma vez. Beijo, eu amo vocês.